Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs. A reflexão do Evangelho deste domingo é o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 20. Jesus é o Messias, aquele que se pôs a serviço do Pai para comunicar a vida. Seu projeto é realizar o desejo do Pai, que é salvar a todos. Os que assumem com ele esse projeto recebem o poder de ligar, desligar, isto é, de provocar um julgamento em torno do que favorece ou impede a vida. Esse poder delegado em aberto conflito com as forças da morte se traduz em serviço para o bem comum. No Evangelho de hoje, a pergunta é: quem é Jesus? Jesus e os discípulos estão no território de Cesareia de Filipe, região habitada por pagãos. Esse lugar recorda o início da atividade de Jesus e seu objetivo primeiro. Jesus leva seus discípulos para longe do centro do poder político, econômico e ideológico. A justiça que exclui do reino. Cesareia de Filipe é uma espécie de periferia. É a partir dessa realidade que os discípulos são estimulados a dar uma resposta plena de quem é Jesus. O episódio tem dois momentos. No primeiro, Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas dizem a respeito dele. A resposta revela a diversidade de opiniões, todas insuficientes para responder à pergunta: quem é Jesus? Ele é visto como o simples precursor dos tempos messiânicos. Percebe-se que circula na sociedade uma imagem distorcida de Jesus, exatamente por causa da sua humanidade. Ele se apresenta como Filho do Homem, Filho da Humanidade, título que o situa no chão da vida de todos os mortais. Ele é carne e osso como qualquer um de nós. E justamente por isso que começam as distorções. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. No segundo momento, Jesus interpela diretamente os discípulos que haviam visto sua luta para implantar a justiça do reino. Para vocês, quem sou eu? A resposta de Pedro mostra quem é Jesus, o Messias, Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta é um dos pontos altos do Evangelho de Mateus, cuja preocupação é a de apresentar Jesus enquanto o Emanuel, o Deus conosco, e o Salvador, Jesus. Deus salva. Jesus é a realização das expectativas messiânicas, o portador da justiça que cria sociedade e história novas. No segundo ponto, a comunidade nasce do reconhecimento de quem é Jesus. Reconhecer Jesus assim é ser bem-aventurado, porque através dele o cristão mergulha no projeto de Deus realizado em Jesus. Ninguém chega a entender quem é Jesus a não ser mediante o compromisso com suas propostas, que são as mesmas do Pai. A justiça que faz surgir o reino em nosso meio. O reconhecimento de Jesus não é fruto de especulação ou de teorias sobre ele, e sim de vivência do projeto, da prática da justiça. É a partir de pessoas que o confessam, como Pedro, que nasce a comunidade. Essa confissão é forte como a rocha. Porém, não é fácil confessar. Jesus mostra que a comunidade cresce e adquire corpo em meio aos conflitos, às portas do inferno ou o poder da morte, onde forças hostis procuram derrubar o projeto de Deus. Jesus confia grande responsabilidade de liderança a quem o confessa como Messias. Qual é a função dessa liderança? Em primeiro lugar,
conservar em meio aos conflitos que a fé provoca a firme convicção de que o projeto de Deus irá triunfar. O poder da morte não vai vencer. Um outro ponto, Jesus realiza o projeto de Deus e é o Messias, num contexto de conflitos e violência, passando pela morte e vencendo. E o cristianismo, o que é? É o prolongamento da ação de Cristo que promove a justiça e a torna possível. O poder de Jesus é um poder que comunica vida. Sua prática o demonstra, seu nome o comprova. Ora, Ele quer, como seus colaboradores, aqueles que estão dispostos a confessá-lo, pois a partir desse testemunho é que nasce a comunidade de Cristo, construirei a minha igreja. Os projetos de morte têm poder, mas é um poder relativo. A comunidade de testemunhas do Cristo, por seu lado, também possui poder, que é o mesmo do Cristo. O texto fala de Pedro e de sua liderança na comunidade. Qual é a função dessa liderança? É ser o ponto de união, de unidade na comunidade que Cristo edificou com sua vida, morte e ressurreição. É organizá-la para que seja a continuadora do projeto de Deus. E por final, não tem acesso à compreensão do messianismo de Jesus se não houver um compromisso sério no seguimento e na identificação com seu projeto.